Vou separar, tenho que dividir a minha empresa? Essa pergunta é muito comum e a resposta não é tão simples. É preciso analisar uma série de coisas para concluirmos se aquela empresa ou parte dela deverá ser partilhada por ocasião da separação. Vamos iniciar entendendo cada um dos regimes de bens. Primeiro deles, comunhão parcial de bens. A comunhão parcial, ela é o regime padrão da nossa legislação. Portanto, se uma pessoa viver em união estável com outra e não eleger por escrito nenhum outro tipo de regime de bens, o que vai vigorar é o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, tudo que foi adquirido a título oneroso na constância do casamento ou da união estável deverá ser partilhado por ocasião de eventual divórcio. Aqui não entra nem doações, nem heranças. Regime da comunhão universal de bens. Nesse regime, absolutamente todo o patrimônio do casal deve ser partilhado por ocasião de eventual divórcio, seja o que foi adquirido antes ou depois do casamento. E nesse regime de bens se inclui as heranças e as doações, salvo se existir na escritura uma cláusula de incomunicabilidade. O que isso significa dizer? Se a pessoa que fez a doação ou deixou a herança incluiu lá na escritura uma cláusula de incomunicabilidade, aquele patrimônio ou aquele bem, objeto da doação ou da herança, não deverá ser partilhado com o eventual cônjuge ou companheiro por ocasião do divórcio ou da separação. Separação total de bens. Na separação total de bens, seja ela convencional ou obrigatória, não tem partilha. Cada cônjuge tem o seu patrimônio individualizado e, por ocasião de eventual divórcio, não tem partilha de bens. E, por fim, nós temos o regime da participação final dos aquestos. Nesse regime de bens, cada cônjuge tem o seu patrimônio particular por ocasião do casamento, cada um faz dos seus bens o que bem entender sem necessitar da autorização ou da anuência do outro. Contudo, por ocasião de eventual divórcio, é feito um levantamento dos bens que foram adquiridos a título oneroso na constância da união e aí sim é determinada a partilha dos bens. Nesse regime também não entram as heranças e as doações. Agora vamos às possibilidades. Se a pessoa é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, as cotas sociais de uma empresa só deverão ser partilhadas se essa empresa foi constituída ou as cotas foram adquiridas na constância da união. Caso a empresa seja anterior ao casamento e nenhuma cota tenha sido adquirida na constância do casamento, essa empresa ela não deve ser partilhada. As cotas sociais do cônjuge não deverão ser partilhadas com o outro cônjuge por ocasião de eventual divórcio. Agora veja bem, ainda que a empresa tenha sido constituída ou as cotas tenham sido adquiridas antes do casamento, se no período do casamento a empresa teve um aumento de capital social, ou seja, se essa empresa cresceu no período do casamento, esse crescimento refletido nas cotas sociais do cônjuge deverá ser apurado e partilhado por ocasião de eventual divórcio. Exemplo, João é casado com a Maria pelo regime da comunhão parcial de bens. Quando João casou, ele já tinha uma empresa, já era sócio de uma empresa. Contudo, na constância do casamento, essa empresa teve um aumento de capital social, ela cresceu bastante. Se o João for se separar da Maria, ela vai ter direito ao que esse crescimento da empresa representou nas cotas sociais do João. E isso deverá sim ser partilhado. E o mesmo ocorre no regime da participação final dos aquestos. Agora, se a pessoa é casada pelo regime da comunhão universal de bens, eventual empresa pertencente a um dos cônjuges deverá sim ser partilhada com o outro por ocasião de eventual
divórcio, pouco importando se as cotas sociais ou se a empresa foi constituída antes ou depois do casamento, salvo se as cotas sociais forem provenientes de doação ou herança com cláusula de incomunicabilidade. O que isso significa dizer? Se um dos cônjuges recebeu cotas sociais a título de doação ou herança e quem doou ou quem foi o autor da herança colocou uma cláusula de incomunicabilidade na escritura, essas cotas não deverão ser partilhadas por ocasião de eventual divórcio. Lembrando que cláusula de incomunicabilidade é uma disposição que quem faz a doação ou quem é o autor da herança coloca na escritura pública, determinando que aquele patrimônio, que aquele bem não deverá ser partilhado por ocasião de eventual divórcio ou dissolução de união estável. Por fim, se a pessoa for casada pelo regime da separação total de bens, seja obrigatória ou convencional, a empresa, as cotas sociais não devem ser partilhadas por ocasião de eventual divórcio, tampouco eventual crescimento patrimonial. Agora, importante lembrar que esse regime de bens da separação total pode ser flexibilizado pela justiça. O que isso significa dizer? Vamos imaginar que o João casa com a Maria pelo regime da separação total de bens. Lá pelas tantas, o João e a Maria acordam que ela vai ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa e que o João vai trabalhar. E assim se passam anos com a Maria em casa, cuidando dos filhos, cuidando do João, das roupas, da casa, da alimentação. E o João vai ascendendo profissionalmente. Se esse casal eventualmente vir a se separar, via de regra, todo o patrimônio adquirido lá pelo esforço do trabalho do João é dele, vai ficar com ele. Contudo, inegavelmente, a Maria ajudou na aquisição desse patrimônio. Porque enquanto o João trabalhava, ela dava o suporte necessário para os filhos do João, para o João e para a casa em si. Portanto, nessas situações, a justiça tende a flexibilizar o regime de bens e determinar a partilha de todo o patrimônio ou de parte dele. Então, caso você opte por casar pelo regime da separação total de bens, é importante viver em conformidade com o que determina esse regime. Ou seja, cada cônjuge ter sua independência financeira e patrimonial e evitar a confusão patrimonial, certo? Ainda sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre os regimes de bens. Assistam lá.